Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Verso 5. São muitos, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, meu irmão, meu querido. Fale com o Senhor aí, no seu lugar. Enquanto isso, vou tirando isso aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, porque vemos, ó Deus, o teu amor, o teu cuidado sobre as nossas vidas em todo o tempo. E nós, ó Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz, tua palavra que sempre nos conforta, nos confronta, e diante dela, Senhor, que nós estamos nessa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco, pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, e que não haja, Pai, nada que venha tirar a nossa atenção, mas que nós possamos, ó Pai, estar continuamente, e principalmente nesse momento, com os olhos e a mente fixas no Senhor. Tira toda a distração do nosso meio, e que nós possamos, Senhor, nessa noite, ouvir somente a Tua voz. Que o Senhor ministre diante da Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Você vai ajustar esse silêncio aí, né, Júnior? Ajusta aí para mim, em nome de Jesus. Meu irmão, queridos, que bom que nós estamos aqui, agora num culto só. Então nós temos aí, talvez você não viu um irmão faz tempo, falando, onde você estava? Fala que eu estava no culto da manhã, agora eu estou num culto só. Né? Então, estamos todos juntos aí, amém? Então você vai participar comigo hoje aqui, amém? Glória a Deus. Então esse texto que eu li, queridos, do Salmo 40, um salmo muito conhecido, né, sobre esperar com paciência pelo Senhor, eu quero entrar nele, mas antes de entrar nele, eu quero... Você estava aqui domingo passado? Quem estava aqui? Olha que benção. Tá, domingo passado nós falamos sobre nós falamos sobre dar frutos, sobre a gente olhar a nossa raiz, sobre a gente olhar o nosso tronco, sobre a gente, né, crescer nesse sentido. Então eu quero continuar pensando um pouquinho sobre isso, falando de novo da nossa planta. Hoje ela não tem fruto, né? Porque eu já comi tudo, né? Comi os 3 que eu trouxe semana passada. Tá, então, olha, que maravilha. Tá, eu pedi a ajuda de um biólogo, né? Biólogos aqui da igreja, né? O Valdinei me ajudou com isso há um tempo atrás, e ele trouxe para mim algo bem interessante. Vou abaixar esse fundinho aqui um pouco, Júnior. Que são as plantas caducifólias. Você não precisa aprender isso não, tá? Porque nem eu aprendi esse nome, que é difícil mesmo. O que é isso? Resumindo em miúdos. É aquela planta que parece que morreu, mas não morreu, né, Valdinei? Aquela planta que está seca, essa aqui não está seca, né? Está mais ou menos. Ela está aqui, mas ela não está aqui, né? Ela já não existe mais, mas ela está aqui, viva, né? Mas uma planta, quando você olha no inverno intenso, você acha, morreu, acabou para ela. Mas não, existe vida ali ainda. Essa planta, ela faz o seguinte, ela diz aqui que parece que ela está morta, mas esse ato de perder as folhas é uma característica dessa vegetação e se repete todos os anos, mas ela está se moldando, ela está sendo forjada à estação para continuar viva. Interessante, né? Muito interessante. Então, quando a estação menos rigorosa chega, né, passou o inverno, chega uma estação como a primavera, aí ela volta de novo a brotar, volta a florescer novamente.
essa planta. Um outro processo que existe aí na biologia são os processos biogeoquímicos. Repita isso. Não, estou brincando. São os processos que as plantas passam para que elas vão se desenvolver com a natureza, e elas vão pegar ali os nutrientes da natureza, vão receber os nutrientes da natureza e depois elas vão devolver isso. Então há ali uma constante renovação, né? Uma constante reciclagem nesse processo chamado biogeoquímico. Por que eu estou falando disso? Porque hoje eu quero falar com vocês, queridos, sobre ser forjado nos processos. Ser forjado nos processos. Esse é o tema que a gente vai pensar aqui hoje com base nesse texto. Forjar é você pegar um material ali, um metal, e trabalhar nele para ele se tornar um novo objeto. Esse forjar é ser moldado. O forjar é natural da vida, é ser transformado. Isso acontece na nossa vida, não só na botânica. Então a gente acha que morreu, a gente acha que o processo acabou, mas os processos na nossa vida são constantes. Eles acontecem todo o tempo. E a gente precisa entender que nesses processos, seja como aqui nós colocamos, dessas plantas caducifólias e dessa outra aqui, que são os processos, ciclos biogeoquímicos, então todas elas passam por ciclos, todas elas passam por processos, e a sua vida passa por processo. A nossa vida passa por processo. E aí, existem processos que são mais light, outros são mais pesados, existem traumas que às vezes a gente passa, existem perdas e experiências ruins, mas todas elas são um processo. Então nós usamos esses processos para que a nossa vida seja bem sucedida, vamos colocar assim. Então nós precisamos olhar para esses problemas ou para essas alegrias que também são processos e entender como que elas vão nos forjar. Onde que entra o processo da forja de Deus aí nesse negócio. Então, a transformação, meu irmão, a nossa transformação, os nossos processos, né, o processo, como nós vimos aí, da árvore, ela não é um fim em si mesma. A árvore, ela continua viva, ela continua dando frutos, ela para um pouquinho naquele processo para se manter viva, mas ela continua os processos, ela continua dando vida, ela continua gerando vida. Então a transformação na minha vida e na sua vida vai gerar uma missão. A nossa transformação gera uma missão. Amém, igreja? Participa comigo aqui. Então os processos que você viveu, os processos que você venceu, eles vão servir de vitrine para os outros. Para que as outras pessoas possam olhar e falar, eu posso. Eu posso ter a coragem que esse teve de deixar a vida que ele vivia e se entregar a Jesus. Eu posso. Eu posso ir mais profundo no Senhor. Eu posso. Porque outros já passaram por esse caminho. E esse é o processo que nós precisamos viver. Uma vida relevante é uma vida que causa mudança na vida dos outros. É o fruto. Então hoje a gente vai falar basicamente do fruto. É o fruto. É a mudança. É o alimento que eu vou gerar. Meu irmão, uma vida parada como uma represa em si mesma não vai impactar a vida de outros. Ah, Senhor, ah, Jesus, ah, meu amigo, mas eu sofri tanto, eu fui tão ferido, tão machucado. Processo, viva o processo, passe por ele, para que você possa impactar outros, senão a sua vida não tem sentido. A sua vida não é um fim em você mesmo, em você mesma. Nós precisamos ir, nós precisamos tocar outros, nós precisamos alimentar outros, nós precisamos nos doar, porque a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Ah, o dinheiro é meu, a vida é minha. Não, a nossa vida é do Senhor. E como o pastor disse aqui, nosso dinheiro, tudo que temos é do Senhor. Amém? Então vamos viver os processos? Porque esse Salmo 40, que a gente coloca aí muitas vezes no Instagram, a gente diz, esperei com paciência no Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quem está falando esse texto é Davi. E eu amo a história de Davi, não é à toa que meu filho se chama Davi, né? Então, o Salmo de Davi, esse Salmo 40, é um salmo
que Davi faz uma viagem. A gente vai ver aqui. É um salmo onde Davi, ele olha para trás. Ele olha para onde foi que Deus operou na vida dele. Quais foram os processos que ele passou. Davi vai olhar para as bênçãos que Deus já operou na sua vida. Deixa eu falar um negócio para você. Você já olhou para as bênçãos que Deus já operou na sua vida? Se você olhar, meu irmão, de verdade, você vai ficar surpreso. Você vai ficar extasiado. Você vai ficar maravilhado. Porque nas pequenas coisas o Senhor estava. Nas pequenas coisas na sua vida, Ele estava. Talvez por uma fração de segundo lá no seu nascimento, talvez você não sobreviveria. Em cada momento da nossa história, o Senhor está. Amém, igreja? Em cada momento da sua vida, o Senhor estava com a sua mão, até nos momentos ruins. O Senhor está nos processos da nossa vida. O Salmo 40 é esse salmo também que nós dizemos que é um salmo messiânico. Nós vamos ver alguns versículos aqui, que ele aponta também para Jesus. Ele aponta para Jesus. Um salmo no Antigo Testamento é um salmo que mostra Jesus. Então Davi agora vai reviver alguns períodos da sua vida. E nele, nesses períodos, nesses processos, ele vai encontrar a bondade de Deus. Ele vai encontrar a mão de Deus. Davi transformou os processos na vida dele. Viveu todos os processos na vida dele e transformou em louvores a Deus. Transformou em louvores a Deus. Quando nós vivenciamos de fato os nossos processos, com o olhar de que, Deus está no controle, nós damos louvor a Ele. Nós não murmuramos ou damos louvor a nós mesmos. Eu consegui, eu avancei. Não, nós damos louvores a Ele. Davi foi forjado pelos processos. Como foi. Foi demais da conta. E eu creio que você também já passou por algumas forjas. Você já foi talvez moído. Você já foi talvez amassado, ou está sendo nesse momento. Talvez o Senhor, você está nesse momento sendo forjado. Nós estamos sempre sendo forjados. Mas existem alguns períodos da nossa vida que parece que está mais. Parece que está mais forte o negócio. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, seja forjado pelos processos, querido. Primeiro, pelo processo da espera. Verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Esperei. E como é difícil esperar. A palavra em hebraico para esperar é kavad, que tem o mesmo sentido, a mesma raiz da palavra confiança, paciência, esperança. Esperar é confiar. Davi teve que esperar, queridos. A partir do momento onde ele foi ungido como rei, ainda menino, ele não saiu dali, sou rei. Agora eu sou rei, bateu no peito e foi ser um reizinho. Não, ele foi forjado pelo tempo. Foram 15 anos até ele assumir Judá. E mais 5 a 7 anos, dizem os estudiosos. 7 anos para ser mais, para ele ser ungido sobre todo Israel. Ou seja, faz as contas, mais de 20 anos entre a unção e o trono. A gente quer as coisas assim. A gente quer as coisas instantaneamente na nossa vida e não passamos pelo processo, pela forja do tempo. As coisas têm um tempo para acontecer. Um tempo determinado pelo Senhor. E elas vão acontecer. Mas no tempo dele, não no meu. E o tempo dele é kairos. É perfeito. É um tempo que ele estabeleceu. Davi esperou 20 anos. Deus aprimorou nesse tempo na vida de Davi o seu caráter, a sua fé, a sua confiança. No processo do tempo, nós somos forjados. Nós vamos ficar com mais fé. Nós vamos ficar mais confiantes. Nós vamos ficar mais perseverantes, mais profundos.
Porque o Senhor sabe que aquilo que Ele prometeu para a nossa vida, Ele vai cumprir no tempo dEle. E Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Na escola da solidão e da obscuridade, foi onde Davi se tornou um homem de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Foi ali atrás das malhadas, atrás das ovelhas, onde Davi aprendeu a reinar. Começou o processo dele ainda como pequeno, antes de ser ungido. Não foi à toa que Jessé, o seu pai, colocou ele para cuidar de ovelhas, porque ele entendia, ele começou naquele processo ainda como na infância, o que era cuidar. Ele aprendeu a cuidar, aprendeu a reinar naquele momento de cuidado sobre as ovelhas. E ele transfere essa experiência que ele tem no seu reinado. Por isso Davi é Davi. É lembrado por todo o tempo. E ele reina ali naquele campo. Davi esteve na sua juventude em oculto. Ei, querido jovem, adolescente, nós temos um processo na nossa vida. A gente passa por um processo. Eu já fui jovem, tem tantos aqui também que já foram. E às vezes a gente quer tanto um negócio de uma hora para outra, porque no tempo que nós estamos vivendo, a gente quer tudo logo, tudo pronto. Mas existe um processo, até o processo da maturação. Processo da maturidade. De você se tornar mais maduro. Então processos são necessários. Davi passou por eles. Jessé, o seu pai, dizem os estudiosos que ele era abastado, tinha vários filhos homens. Naquele tempo ter filhos homens era também significava prosperidade. E homens que estavam à frente de batalha, homens que tinham um renome. Jessé tinha uma família de sucesso. Mas Davi ficou com o serviço menos desejado por todos, ser pastor de ovelhas. Mas ele foi. E ali em oculto, Deus o via, Deus o ouvia, Deus olhava para o seu coração. Ei, querido, Deus te vê. Deus te vê. Você acha que não, mas Ele te vê. Em todos os momentos, bons, ruins e até pecando, Ele te vê. Ele te vê lá na sua necessidade. Ele te vê lá naquele lugar escuro, apertado. Ele te vê. O Senhor nos vê. O Senhor está ao nosso favor. Ele te nota. Quando ninguém notava o rapazinho Davi, mas Deus estava notando. Deus notava aquele menino. Deus notava e trabalhava aquele processo na vida dele. Depois da unção dele como rei, como eu disse, ele não sai já, ele espera. Ele espera. Esperei com paciência pelo Senhor. Depois da unção, sabe o que ele faz? Ele volta a ser pastor. Ele continua fazendo. Depois da unção, ele serve com o talento dele. Continua servindo com o talento dele. Mas agora, ele é chamado para servir junto a Saul, como músico. Naquele processo, Deus faz dele um homem segundo o seu coração. Davi foi acessível, queridos. Davi foi sincero. Davi foi autêntico. Imagine você, e você pode ler vários salmos de Davi que eram lidos em público. Não era um diário que era trancado às 7 chaves. Vocês entendem isso? Todas as suas lutas, tudo que ele passou era público. Ele entregava na mão dos músicos e aquilo viravam canções. Um homem autêntico. Um homem que foi, de fato, profundo, entregue e forjado pelos processos. Agora eu quero falar com você. Somos forjados no processo da espera. E na espera a gente não fica sem fazer nada. Essa espera aqui está muito mais relacionada a uma gestação do que alguém sentado na rodoviária esperando um ônibus. É uma espera
de dependência. É um processo vivo, é um processo ativo, é um processo onde eu espero, mas eu faço. Assim como Davi, ele esperou, ele não largou. Eu cuidar de ovelha agora? Foi isso que ele fez? Não. Ele continuou. Ah, você foi chamado agora para ser o servo do rei Saul. Mas como assim? Eu não fui ungido? Não servi ninguém não. Servo nada. Vou ficar aqui. É assim que a gente faz às vezes. O Senhor te fala alguma coisa, ou você acha que o Senhor falou alguma coisa. Aí você já toma a sua própria decisão. Não, eu vou fazer o que eu quero. Tem gente que acha que está acima até da Bíblia. Não, eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu sou submisso a Ele, submisso àquilo que o Senhor colocou. Então a nossa espera, querido, é um processo vivo, ativo. Você vai esperar, mas você vai esperar com a mão na obra, dedicando a sua vida, o seu talento. Não sei o tempo que vai passar, mas você vai continuar. Você não vai abandonar, você não vai virar as costas, você não vai abandonar o seu ministério, você não vai abandonar nada por causa desse processo. Pelo contrário, você vai profundamente vivê-lo. Você vai viver o processo profundamente, totalmente dependente, cheio de expectativa. Ah, está demorando, mas é um processo e eu preciso vivê-lo. Eu preciso vivê-lo para que o Senhor possa fazer em mim. Essa espera que nós vivemos, querido, que nós todos vivemos, é onde o Senhor vai forjar e trabalhar na nossa vida. É assim que funciona. Nós passamos pelo processo da espera. A mãe espera 9 meses para nascer. Ó, o que eu falei? Eu tô ouvindo o que eu estou falando, né? Também, né? Porque a mãe um dia foi, né, gestada. Enfim, gerida. A mãe espera o filho espera 9 meses para nascer. E é assim que funciona, nós esperamos. Esperar faz parte do processo. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu trabalhava no escritório, sabe que pode falar? Pode. Trabalhava no Alfa, trabalhei lá um tempão, graças ao meu irmão, tá ali. E lá trabalhando que eu aceitei Jesus. Né, trabalhando, e o colega de trabalho, por acaso é o Solane, falou de Jesus para mim. E eu aceitei Jesus, e ali mesmo, naquele processo, naquela forja, foi quando o Senhor me chamou para o ministério pastoral. E eu não abandonei o serviço, ficava lá, continuei trabalhando, exercendo o meu ministério pastoral lá. A gente exercia, a gente falava de Jesus, a gente pregava ali mesmo, no lugar onde eu estava. Até que chegou o momento onde eu saio de lá e venho para cá, falando rapidinho. Mas assim, nós precisamos vivenciar os processos. Se o Senhor falou para você, é isso, onde você está, faça. A gente fica esperando. Ah, não, eu vou servir a Jesus, sabe quando? Quando eu for embora para os Estados Unidos. Porque lá, sim, aí sim. Porque lá é o processo que eu quero viver lá. Meu irmão, se Deus te colocou em Pontes e Lacerda, Mato Grosso, dê glória a Deus. Se Deus te colocou na primeira igreja batista em Pontes e Lacerda, Mato Grosso, dê glória a Deus. Se Deus te levar daqui e te usar lá, dê glória a Deus. Mas não fique parado no processo. Espere com paciência e confiadamente nele. Mas uma espera ativa. Uma espera onde eu faço. Eu não fico só observando. Eu vou experimentar isso. Eu vou vivenciar isso. Porque essa espera faz parte do processo. Nós ansiamos, nós esperamos pela volta de Jesus, é ou não é? E nesse processo de espera, você fica parado? Você fica num monte? 24 horas por dia, como um monge? Não, nós estamos aqui com o pé na terra e cabeça no céu. Nós estamos aqui olhando para os lados. Nós não estamos olhando só para nós, mas olhando para cima, esperando a volta de Jesus para nos levar. Maranata, igreja? Amém? Então nós estamos nesse processo ativo. Assim é a espera. A espera é confiança de que Deus vai fazer, de que Deus está nesse processo, de que Deus opera no processo e eu não posso ficar parado. Amém? Então nós precisamos deixar ser forjados pelo tempo. Espere, descanse e o Senhor vai fazer
vai forjar você nesse processo. Deixa o Senhor forjar você. Deixa o Senhor moldar o seu coração. Seja forjado pelos processos, querido. E o outro processo, além da espera, é o processo da mudança. Verso 2. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não atenta para os soberbos, nem para os que desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Aleluia! Vamos lá, queridos. Poço de perdição, tremendal de lama. Era como nós estávamos antes de conhecermos a Jesus. O processo da queda nos leva, da queda lá de Gênesis 3, nos leva a estarmos sim num poço de lama e perdição, distanciados de Deus e necessitados do socorro. Porém, entretanto, aí no verso 6 a 8, que eu disse que é um salmo messiânico, diz assim, verso 6: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requereis. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, falando de Jesus. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Todos entram num consenso de que essa porção aqui está falando do sacrifício que Jesus fez. Está falando também da vontade que Jesus se rendeu, a vontade do Pai de se entregar por mim e por você. Jesus se entregou, querido, cumpriu a vontade do Pai, para que nós hoje fôssemos tirados desse poço de lama, como diz o verso 2. Tirou-me de um lago horrível, de um poço de lama e perdição. Foi assim que o Senhor fez. Então há um processo aí, o primeiro processo da mudança é esse. É a gente sair desse lugar de pecado, de pecador. O Senhor nos resgata, nos toma pela mão, e aí o texto diz que Ele faz o quê? Me coloca os meus pés sobre uma rocha. E além disso, Ele coloca nos meus lábios um cântico novo. Eu gosto do que Alan Redpath, ele diz. A conversão de uma alma é um milagre de um momento. Mas a conversão de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Então o Senhor tira você desse lago, desse poço. É momentâneo. É naquele momento onde você se entrega a Ele, você fala que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Pá! Te tira e coloca você sobre uma rocha. E a partir do momento que você está sobre a rocha, que é a nossa rocha eterna, que é Jesus, inicia-se um processo que leva a vida toda. Um processo que leva a vida toda. E aí nós somos forjados nesse processo. Então não fuja do processo da santificação, meu irmão. Não fuja desse processo. Me converti, está tudo certo. Não. Eu entro num processo. E nesse processo, essa lama vai sendo tirada. Nesse processo, né, que muitos não gostam. A gente não gosta porque tira a gente da zona de conforto. Mas esse processo firma os meus passos, diz o verso 2. Ele me tira dessa lama que é instável e me coloca com os pés firmes numa rocha. Então eu não estou mais instável na minha vida, nas minhas emoções. Não, eu estou firme na rocha. Amém, galeria? Vou conversar com vocês aí. O Senhor coloca-nos sobre a rocha. E essa rocha é Ele. E a partir do momento que meu pé está firme, eu começo a andar nessa rocha, eu começo a andar em Cristo, e esses passos em Cristo são os passos da minha transformação, querido, são os passos da minha mudança. Se a gente fala que está mudando por si só,
Não é esse o objetivo. É o Senhor que nos muda. Eu não dou, vamos falar de fruto. Eu não consigo ter domínio próprio. Mas claro, por você mesmo você não consegue. A gente consegue os nossos pés firmados na rocha. E o Senhor, caminhando nesse caminho, o Senhor vai gerando em nós o fruto do Espírito. É assim que funciona. Nós precisamos colocar os pés na rocha, que é Jesus. Amém, igreja? Você está com os seus pés na rocha? Você está com os seus pés na rocha, querido? Nós precisamos ter os pés na rocha, que é Jesus. E aí diz o texto: colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Nós louvamos aqui essa noite, querido. E esse hino de louvor precisa perpetuar na nossa vida. Eu louvo, eu engrandeço ao Senhor, porque é sinal da minha confiança nele. Diz o texto que muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Através da sua vida, eu disse lá dos processos, através da sua vida firmada na rocha, outros verão, vão falar: e esse menino aí firmado na rocha? Gente, eu preciso ser como ele. Preciso ser assim, firmado na rocha, como esse menino. Menino. Então, os outros verão, através da minha vida firmada na rocha, e confiarão no Senhor, por causa da minha vida firmada. Porque eu estou firmado no Senhor. Queridos, e aí, essa questão do hino de louvor nos nossos lábios, é um sinal dessa transformação de Jesus na nossa vida. A gente quer louvar, há uma alegria tremenda e eterna dentro de nós. A gente passa por momentos difíceis, claro. A gente passa por dor, por processos dolorosos, mas é uma alegria que nos dá paz. É uma alegria que nos dá confiança. É uma alegria que nos dá esperança. Porque nossos pés estão numa rocha, as nossas raízes estão profundas, e eu me alegro no Senhor. Eu me alegro nele. Eu me alegro na esperança que eu tenho em Jesus, na sua palavra, no Evangelho, que me sustenta. Davi, naquele processo que ele viveu lá, em 1 Samuel 16, vai mostrar para nós todos. Lembra onde que Davi estava? Ungido como rei, mas ainda atrás das ovelhas, cuidando das ovelhas. Saul agora sem a unção, na força do seu próprio braço, começa a ser incomodado, perturbado com espíritos. E aí, alguém se lembra e diz o seguinte, olha só no verso 1 Samuel 16, 18, só para você entender esse contexto aqui. Diz assim: eu conheço o filho de Jessé, um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Diante dessa turbulência na vida de Saul, alguém se lembra de um homem, de um jovem, de um rapaz, que era temente a Deus, que o Senhor estava com ele. Onde que Davi estava? Cuidando das ovelhas. O Senhor era com ele. Eu acho massa essa palavra, sisudo em palavras. Ele controlava a língua, né? Tinha boa aparência, mas era valente, e era um músico hábil, tipo o André, assim. Era um músico hábil. Essas referências chegam, saltam os olhos das pessoas, mas Davi não era rei, querido. Ele estava vivendo o processo dele. Tinha óleo sobre a sua cabeça, a presença do Espírito Santo na sua vida, a partir daquele momento. E no ordinário da sua vida, fazendo o seu trabalho, ele era visto, ele era lembrado como um homem de Deus. Porque essa pessoa que fala ali no reinado de Saul diz: o Senhor é com ele. O Senhor é com ele.
Agora eu vou falar para você, o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Quando nós estamos com os pés firmados na rocha, quando os nossos lábios estão com um cântico novo, as pessoas olham e falam, o Senhor é com ele, o Senhor é com ela, o Senhor é com aquela moça, o Senhor é com aquela mãe, com aquela avó, o Senhor é com aquele profissional, o Senhor é com aquela profissional, porque eu vejo o Senhor na vida dele, eu vejo a fidelidade do Senhor sobre ele, porque o pé dele está sobre a rocha, porque há nos lábios dele um cântico novo, ele louva, ele engrandece ao Senhor. Então, meu irmão, nesse processo que nós passamos, um processo da forja da mudança, nós somos transformados, nós mudamos, muda da reclamação para adoração, muda da tristeza para alegria, muda da ansiedade para confiança, muda da individualidade para o altruísmo. Amém, queridos? Converse comigo. Seja forjado nos processos de mudança. No processo de mudança não fica só olhando de longe. Não, no processo de mudança, entra nele. No processo de mudança, entra de cabeça. Deixe ser confrontado. No processo de mudança, seja alterado os seus caminhos. Seja modificado a sua história. Nos processos de mudança, não permaneça o mesmo. Não seja mais o mesmo dentro de casa, não seja mais o mesmo no seu trabalho. Há um processo de mudança. O Salmo 44 que nós lemos diz: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Olha aqui, o mentiroso não mente mais. Um processo de mudança. O Salmo 40, verso 5 diz: são muitas, Senhor. Meu Deus, as maravilhas que tem, na minha versão diz, operado, trabalhado em mim. E também os seus desígnios. Querido, o Senhor trabalha em nós. E esse processo aí é lindo. Esse trabalho que o Senhor faz dentro de você é necessário e é lindo. Deixe ser forjado, deixe ser transformado, deixa Deus promover uma transformação dentro de você. Como uma árvore que não vive para si, ele diz assim, ainda nesse texto, são muitas as maravilhas que tem operado, e também os desígnios para conosco. Aí continua dizendo, não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quis anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Nós não podemos parar de falar do Evangelho, daquilo que o Senhor tem falado e feito nas nossas vidas. Nós não podemos parar de falar daquilo que temos visto e ouvido, diziam os discípulos de Jesus em Atos. Não pare de falar. Não pare de falar daquilo que o Senhor já tem operado na sua vida. Conte. Declare a outros quem é Jesus. Dê a outros. Seja forjado, meu irmão, pelos processos de mudança. E para encerrar, nesses processos, existe o processo da espera que eu já falei com você, o processo da mudança que eu já falei com você. E para encerrar, eu quero falar dos processos da entrega. Versos 7 e 8 que a gente leu, que também aponta para Jesus, mas como é Davi que está escrevendo, então também fala de nós. Ele diz assim, então eu disse, eis-me aqui, cheguei. No meu livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Irmão, acho que dentro desses processos todos que nós passamos na vida, coloquei aqui só 3, mas existem bem mais. O processo da entrega é um processo dos mais importantes, porque é aquele momento onde não é mais a minha vontade, não é mais a minha dor, não é mais o meu orgulho. Quantas entregas a gente precisa fazer na vida, hein? Que entrega que você precisa fazer ainda? Do seu orgulho? Do seu tempo? Da sua verdade? Para o bem comum? Da sua opinião? Não vou nem entrar nessa questão. Mas eu me esvazio
das minhas leis, diz o texto, verso 8, para que a tua lei esteja presente no meu coração. Verso 8 diz, deleito-me em fazer a tua vontade. E a tua lei está dentro do meu coração. Deixa eu falar um negócio para vocês. Olha esse copo aqui. Para a gente encher ele, precisa estar vazio, não é? Assim é a nossa vida. Preciso me esvaziar. Preciso deixar as minhas vontades. Para que o Senhor comece a encher o meu coração com a sua verdade. Não as suas verdades pessoais, mas a verdade do Senhor. E Davi, ele se entregou ao Senhor. Olha só. Depois de se submeter às ovelhas, depois de ter sido ungido, depois de ter sido servo de Saul, Davi podia sentar e esperar, ou não é? Mas ele não fez isso. 1 Samuel 17 em diante vai falar de uma entrega maior. Davi, ele vê ali uma briga que durava mais de 40 dias, que era com a sua famosa luta com Golias. Golias estava ali 40 dias desafiando o povo de Israel. Aí eu te pergunto, era necessário mesmo Davi entrar naquela briga? Querido, existem brigas que a gente precisa entrar. Se é o Senhor que está nos direcionando, a gente precisa entrar. E Davi, no processo de entrega, ele entrou. Ele viu aquela situação toda, ele viu que aquilo era uma afronta a Deus, principalmente. E ele fala para Saul, né, como se ele estivesse dizendo, você sabe que eu já lutei com leões, eu já lutei com outras, com ursos em defesa das minhas ovelhas, e eu posso lutar com Golias, Saul. Eu posso. Então, me deixe, porque é o Senhor que vai entrar nessa peleja. Nós entramos em batalhas na nossa vida e precisamos entrar certos de que é o Senhor que está nesse negócio. Não lute uma luta com a força dos seus próprios braços, meu irmão. Nesse processo de entrega e de confiança, Davi não luta da maneira dos outros. Ah, toma aqui a armadura, ah, toma aqui isso aqui. Não, ele luta com a sua fé. Ele luta com a força que Deus deu para ele. A entrega de Davi era com base na confiança que ele tinha em Deus. Eu quero perguntar um negócio para você, querido. Você confia no Senhor? Responde aí para você mesmo. Então por que você não se entrega mais? A gente tem filho pequeno, né? Eu ainda consigo fazer isso com a Elisa. Essa semana, ela subiu na ponta do sofá. Falou, eu vou pular, papai. Eu falei, pode pular, eu te seguro. Mas eu fechei a boca, ela pulou. Isso é confiança. Você se lança e sabe que o pai vai te segurar. Você só se lança, você só se joga e sabe que o Senhor que é com você te segura. Nós precisamos ter uma confiança com Deus, querido, como de uma criança com o seu papai. Davi tinha esse tipo de confiança e se entregou numa luta que ele podia matar ou morrer. Mas no Salmo ele diz isso: deleito-me em fazer a tua vontade. Eu me agrado em fazer a tua vontade. Davi derrubou Golias com a primeira pedra. Ele manteve-se firme, porque ele confiava no Senhor. Verso 11. Não retenhas de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Proteja-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Verso 12. Pois os males sem número me rodeiam. As minhas iniquidades me prenderam e não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. E o meu coração desfalece. Agrada-te, ó Senhor, em livrar-me. O Senhor expressa-te em meu auxílio. Sejam humilhados ou envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la, e tornem atrás e confundam-se os que desejam o mal. Verso 15. Confundidos sejam por causa da afronta os que me dizem, bem feito, bem feito.
Olha só, nesse tempo de entrega, Davi continua sendo sincero com o Senhor. Ele fala dos males que estão ao seu redor. Ele se lembra desses males, mas ele não para por aí. Nesse processo de entrega, sua confiança é tanta que no verso 16 ele diz: folguem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam constantemente aos que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Você pode dizer isso? Engrandecido. Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ou em outras versões ele diz: não te demores, ó meu Deus. Há uma expectativa ainda no coração de Davi, pela presença de Deus, pela manifestação de Deus ali na sua vida. Isso a gente pode ver o resultado. Golias é morto, e o processo de entrega de Davi o leva para outro nível na sua vida, no seu ministério. Ele sai de trás das ovelhas e agora ele começa a fugir de Saul. Mas em todo o tempo você pode ver a história de Davi. Ele não deixou de confiar no Senhor. Ele continuava esperando durante esses anos todos. Ele continuava no processo de mudança na sua vida. E ele continuava no processo de entrega. E isso é muito lindo de ver na vida desse homem. E esse processo de entrega, queridos, como nós estamos falando de um salmo messiânico, reflete em nós. Nós precisamos nos entregar mais ao Senhor. Se você não se entregou ao Senhor, essa é a noite de você se entregar. Se você já se entregou ao Senhor, mas você anda meio assim, botando o pezinho na água e tirando, é hora de você se lançar. Se você já se entregou ao Senhor, mas os processos de mudança estão meio devagar, então nessa noite o Senhor quer que você entre nesses processos. Em todos eles, espere e confie. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Quero convidar o louvor aqui. E durante essa canção, querido, eu queria que você orasse. Como você tem lutado? Davi vivia um princípio de entrega. Ele não tinha nada a perder. O que você tem a perder se entregando ao Senhor? Você que é igreja, você que é noiva, o que você tem a perder ainda? Se entrega a Ele mais nessa noite. Mergulhe mais fundo. Como nosso tema é profundidade, mergulhe mais fundo. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor se incline para mim e ouve o meu clamor. Como diz o Salmo, esperei com paciência no Senhor. Qual é o seu clamor nessa noite? Qual é o seu clamor nessa noite? Feche seus olhos e comece a falar com Ele aí.